Graça e paz, meus irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Quando todos desistiram de mim, Deus ficou ao meu lado. Esta é a mensagem que eu trago neste vídeo hoje. Irei começar o nosso vídeo de hoje lendo um texto na Palavra de Deus que encontramos em Isaías, capítulo 43 e o versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Talvez neste momento você não consiga enxergar nenhum futuro. Talvez a dor tenha roubado sua esperança e as dificuldades tenham feito você acreditar que sua história chegou ao fim. Mas e se Deus ainda estiver escrevendo os próximos capítulos da sua vida? Você já se sentiu sozinho? Sozinho em meio à multidão? Sozinho dentro da sua própria casa? Sozinho mesmo estando cercado por pessoas? Hoje eu quero contar a história de alguém que chegou ao limite das suas forças. Uma pessoa que viu seus sonhos desmoronarem diante dos seus olhos. Tudo começou com pequenas perdas. Primeiro vieram os problemas financeiros. As contas se acumularam. As portas se fecharam. O dinheiro acabou. As dívidas cresceram e junto com elas veio a vergonha. Depois vieram os conflitos familiares. Pessoas que antes estavam ao seu lado começaram a se afastar. Palavras duras foram ditas. Relacionamentos foram quebrados. O que era refúgio tornou-se motivo de sofrimento. Mas ainda havia algo pior por vir. A saúde começou a falhar. O corpo enfraqueceu. As noites se tornaram longas. As lágrimas se tornaram frequentes. O medo passou a ser um companheiro constante. Em determinado momento, alguns chegaram a dizer: não tem mais jeito. Acabou. A situação dele não tinha solução. E ele começou a acreditar nisso. Sem forças, sem esperança, sem perspectivas. Parecia que Deus também havia se afastado. Mas havia uma verdade que ele ainda não conseguia enxergar. Enquanto todos se afastavam, Deus permanecia. Enquanto todos desistiram, Deus continuava trabalhando. Enquanto ele chorava durante a noite,
Deus recolhia cada lágrima. Enquanto ele pensava que estava sozinho, Deus caminhava ao seu lado. O que parecia o fim era apenas uma parte da história. Então, pouco a pouco, algo começou a mudar. Não foi da noite para o dia. Não foi um passe de mágica. Foi Deus restaurando o que estava quebrado, fortalecendo o que estava enfraquecido, curando o que estava ferido, abrindo portas onde não existiam caminhos, e testemunho, feridas em aprendizado, dor em propósito. E hoje, aquela pessoa olha para trás e percebe algo extraordinário. Deus nunca a abandonou. Nem no dia mais escuro, nem na noite mais longa, nem no momento de maior sofrimento. Hoje, ela é considerada um verdadeiro milagre. Não porque nunca sofreu, mas porque Deus a sustentou em cada sofrimento. Não porque nunca caiu, mas porque Deus a levantou todas as vezes. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Talvez todos tenham desistido de você. Talvez as circunstâncias digam que não há mais esperança. Talvez você esteja enfrentando lutas que ninguém conhece. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se Deus está com você, sua história ainda não terminou. O mesmo Deus que sustentou você até aqui, continuará sustentando. O mesmo Deus que enxugou suas lágrimas, continuará cuidando de você. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado, pode abrir caminhos hoje. Porque quando todos vão embora, Deus fica. Quando todos desistem, Deus continua. E quando tudo parece perdido, Deus ainda realiza milagres. Que Deus abençoe sua vida. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta esperança. E neste momento eu quero falar especialmente com você que está em um leito de hospital. Com você que está ouvindo esta mensagem, enquanto enfrenta uma doença que parece não ter fim. Com você que está acamado em sua casa. Com você que sente dores constantes. Com você que recebeu um diagnóstico difícil, com você que já chorou escondido para que ninguém percebesse o tamanho do seu sofrimento. Talvez existam momentos em que você se pergunte: por que isso aconteceu comigo? Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que minha vida ainda tem valor? Talvez o desânimo tenha sido tão grande que, em alguns dias, você desejou apenas que tudo terminasse. Mas ouça com atenção o que vou lhe dizer. Você não foi esquecido por Deus. Seu nome continua conhecido nos céus.
suas lágrimas continuam sendo vistas pelo Senhor. Sua dor não passa despercebida diante dele. Mesmo quando você não consegue enxergar uma saída, Deus continuará ao seu lado. Mesmo quando suas forças acabaram, os braços eternos do Senhor continuam sustentando você. Talvez você não consiga dar muitos passos hoje. Talvez você nem consiga sair da cama. Mas Deus pode entrar no quarto onde você está. Deus pode visitar o leito onde você se encontra. Deus pode trazer paz ao seu coração em meio à tempestade. E o mesmo Deus que realizou milagres ontem continua sendo poderoso para realizar milagres hoje. Por isso, não entregue sua esperança ao desespero. Não entregue sua fé ao medo. Não permita que a dor escreva o último capítulo da sua história. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto Deus estiver no controle, há motivos para continuar acreditando. Você é amado por Deus. Você é precioso para Deus. E sua história ainda está nas mãos daquele que transforma lágrimas em testemunhos e sofrimento em propósito. Continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque o Deus dos impossíveis continua sendo Deus. E agora, antes de terminarmos esta mensagem, eu quero convidar você a fazer algo muito especial. Por alguns instantes, pare de olhar para os problemas. Pare de olhar para as limitações. Pare de olhar para aquilo que ainda não aconteceu. E olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida e ainda quer fazer. Se você está ouvindo esta mensagem, existe uma razão para agradecer. Talvez sua caminhada tenha sido difícil. Talvez você tenha enfrentado lutas que poucas pessoas conhecem. Talvez ainda existam batalhas que continuam diante de você. Mas até aqui o Senhor o sustentou. Até aqui a graça de Deus não faltou. Até aqui a misericórdia do Senhor o acompanhou todos os dias. Por isso, não permita que a tristeza roube sua capacidade de agradecer. Agradeça pela vida. Agradeça pelo fôlego. Agradeça pelas pequenas vitórias. Agradeça pelas portas que Deus abriu. E até mesmo pelas lutas que o tornaram mais forte e mais dependente do Senhor. Há momentos em que não entendemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar no Deus que conhece o caminho. Há momentos em que não vemos a resposta, mas podemos descansar naquele que tem todas as respostas. O amanhã está escondido de nossos olhos, mas nunca esteve escondido dos olhos de Deus. Por isso, siga em frente. Levante a cabeça, renove sua esperança, fortaleça sua fé e continue acreditando que os melhores capítulos da sua história
ainda podem estar por vir. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde e seus caminhos. Que a paz do Senhor guarde seu coração. Que a presença de Deus renove suas forças. E que você nunca se esqueça desta verdade. Você chegou até aqui porque Deus esteve com você. E chegará ainda mais longe, porque Ele continuará ao seu lado. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por teu amor que nunca falha. A ti seja toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. Amém. E lembre-se sempre, quando todos viram um caso perdido, Deus viu uma história que ainda estava sendo escrita. Antes de encerrar, quero deixar uma recomendação especial para você. Se esta mensagem falou ao seu coração e se você deseja compreender melhor como Deus guia nossa vida, mesmo em meio às lutas, às dúvidas e aos momentos em que não entendemos seus caminhos, eu gostaria de recomendar a leitura do livro A Clareza da Vontade de Deus. Como conhecer, discernir e viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nele, compartilho reflexões bíblicas que podem ajudá-lo a enxergar com mais clareza a direção de Deus, discernir seus propósitos e caminhar com mais confiança em sua vontade. Porque, muitas vezes, aquilo que hoje parece confuso pode ser apenas Deus preparando algo que ainda não conseguimos enxergar. Se desejar conhecer mais sobre o livro, o link está na descrição e nos comentários fixados deste vídeo. Que Deus abençoe sua vida e continue guiando cada um dos seus passos. Em nome de Jesus.